Travar os gastos. Mas o que é travar os gastos? É tipo... o que são esses gastos? É porque, tipo assim, sei lá, em casa eu falo assim, tá gastando muito. Aí a gente para de comprar doce e besteira e só usa o essencial, Mas é isso? Exato, você deu um exemplo perfeito. Doce, besteira, isso aí. Os privilégios com a Previdência nós travamos. Não a aposentadoria dos mais frágeis. Essa continua subindo. Agora, os privilégios de aposentadoria, nós reduzimos. O que são privilégios? São privilégios é o seguinte, antigamente o sujeito se aposentava ganhando 70 mil reais, porque ele a vida toda ganhou 70 mil reais. Ganhava, estava aqui no Supremo, no Judiciário, num lugar qualquer aqui, e tinha uma aposentadoria muito generosa em relação à média da população. Entendeu? Aliás, dando exemplos mais, eu exagerei, mas vou dar exemplos mais. Por exemplo, um salário médio aqui na Esplanada, a aposentadoria média era, particularmente no Judiciário, era mais de 20 mil reais. E a aposentadoria média do brasileiro era R$1.000, era um salário mínimo lá embaixo. Então ganhava-se 20 vezes mais. Ora, se o cidadão já ganhou a vida toda 20 vezes mais que o outro, por que na velhice você tem que garantir esse privilégio? Ele que tivesse juntado dinheiro ao longo da vida. Deixa eu perguntar um negócio, Paulo. Assim, da onde eu venho ou entendo, né, no mundo de negócios, eu vejo que geralmente o que você ganha teria que ser, né, sob a ordem correta das coisas, algo proporcional ao que você agrega de valor. Então, você está numa empresa, né? Você agrega um valor e uma parte disso, claro que vai virar lucro para a companhia, mas você é remunerado com base nisso. A gente diz que os salários sobem com a produtividade. Isso. E aí o que eu pergunto é assim, quando você fala desse tipo de coisa, né, a gente estava conversando antes e eu descobri que existem 12 milhões de servidores públicos no Brasil. Né, num ambiente de 220 milhões de pessoas. É bastante gente, né? Bastante servidor público. Por que a média de salário dos servidores públicos é tão mais alto? É porque eles agregam mais valor? Justifica-se algo desse tipo? Ou não? Ou às vezes realmente talvez seja algo que é muito... cultural e não dá para mexer mais. Muito cultural, não dá para mexer mais e acaba, vindo a conta alta depois de alguma forma. Por que tem esse tipo de coisa assim? Eu acho o seguinte, quem tem poder define quanto ganha. Então, quem legisla está aqui. Legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público até 3, 4, 5 anos atrás, o primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para a iniciativa privada. Um ganhava 6 vezes, 5 vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós eliminamos isso. Nós encaminhamos para o Congresso, para justamente que haja, não é só porque você fez um concurso que de repente você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Não será, se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, esse excesso de salários em relação à média da população. Você fala que se não for aprovado por uma reforma administrativa, isso daí tende a continuar, Isso continuaria, essas diferenças salariais, como diz você, sem base na produtividade. Porque às vezes é o mesmo. Um é advogado, o outro é advogado, os dois iguais, tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha 6 vezes mais do que o outro, 5 vezes mais do que o outro. Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim, presta concurso público. Eu não. Eu quero ir para o setor privado, porque o salário é muito maior, a oportunidade é muito melhor. Imagina assim, imagina que a gente chega na nossa empresa e fala assim, a gente é sócio da empresa, né? A gente fala assim, já sei, vamos pagar um salário de 100 mil reais. A gente fala, tá bom. Só que se a empresa quebrar, a gente para de ganhar salário. Então é como se isso acontecesse de certa forma, só que quem paga o salário não é a gente. É como se a gente definisse o que outra pessoa paga pra gente. Os gregos, os espanhóis, hoje tem um problema. O pai tem que explicar pro filho, filho, sabe por que você está desempregado? Sabe por que tem essa crise toda? Papai pegou o dinheiro todo antes. Minha aposentadoria é muito alta, eu tenho estabilidade de emprego, eu tenho privilégio não só na aposentadoria, mas meus salários foram altos. Então, hoje você está desempregado por isso. Desculpe. Cara, e o ministro não consegue impedir ou botar a mão nisso ou falar, não vou assinar isso aí? Essas são as reformas. Entendi. Porque nós vivemos numa democracia onde realmente o executivo pode encaminhar, às vezes também o legislativo encaminha também mudanças, legislação, e nós estamos com um governo que é reformista. O Congresso tem nos apoiado. O que é um governo reformista? Explica para o pessoal. É que quer fazer essas coisas certas. Tá. Quer fazer as coisas certas. Por exemplo, aprovamos a reforma da Previdência. Não é a ideal, mas é que foi possível. Se isso daí não tivesse passado, talvez com o Covid... Se isso não tivesse passado, não sei se nós estávamos à beira de um abismo fiscal. E o Covid foi um trator que ia nos empurrar para dentro,
desse abismo. Como nós tínhamos feito a reforma da Previdência, nós conseguimos resistir ao Covid. Estamos aí vivos, a dívida subiu, mas o tempo inteiro nós tentamos justamente não empurrar tanto custo para gerações futuras. A geração que enfrenta uma guerra tem que ter coragem de pagar pela guerra. Ela não pode empurrar o custo para frente. Isso nós conseguimos parcialmente fazer. Dizia-se, quando começou o Covid, que a dívida ia para 100% do PIB. Ficou em 89%. Todo mundo dizia, vai para 100%. Ficou em 89%, porque nós pedimos essa contrapartida. Tudo bem, vamos gastar um pouco mais aqui na saúde, precisamos, nenhum brasileiro pode ficar para trás. Então, digitalizamos 64 milhões de brasileiros, entregamos um auxílio emergencial para cada um. Para você ver, foi a maior queda, redução de miséria em 40 anos. Isso quer dizer o seguinte, porque nós tiramos o intermediário. O pobre está com problema, dá o dinheiro para o pobre, na mão, em vez de ter todo esse intermediário. Hoje você dá o dinheiro para uma instituição pública, que passa o dinheiro para a fundação, que passa o dinheiro para um banco público, que passa o dinheiro para um político, que passa o dinheiro... No final você deu 100, chega 1 para o pobre. Na hora que você deu direto o dinheiro, foi a maior redução de pobreza em 40 anos, em 8 meses, só porque você falou o seguinte, é pobre? Sou. Toma aqui o dinheiro. Em vez de fazer, é pobre? Vamos dar o dinheiro agora para alguém que vai fazer uma obra, que vai fazer isso, que vai... O dinheiro não chega no pobre.